séria. Eu queria tratar um pouco com vocês a respeito do tema que está sendo discutido, a ideia de sermos livres. E o que eu gostaria de colocar são alguns pensamentos para que nós pudéssemos trabalhar nesses momentos, especificamente a respeito do que significa isso. Porque nós vivemos num contexto onde, literalmente, verdades e absolutos praticamente não são mais tratados como coisas que existem. Dentro da área de ciência, eu digo que essas são áreas, ou seja, verdade e absolutos estão em extinção, o que não é verdade. Por exemplo, eu gostaria de colocar algumas ideias a fim de que nós pudéssemos trabalhá-las. Como será que a ciência consegue fazer certas coisas espetaculares? Por exemplo, alguns eventos desse ano de 2012, aqueles que puderam olhar um pouquinho, domingo passado praticamente, dia 20, nós estamos vendo um pouquinho a respeito de um eclipse que é muito, muito raro. Ele é chamado eclipse anular, ou seja, a Lua não preenche certinho o círculo do Sol. Mas como é que foi possível saber desse eclipse anos e anos antes dele acontecer? Daqui praticamente uma semana nós teremos um outro evento muito interessante, é o planeta Vênus passando na frente do Sol. Isso ocorreu praticamente em junho de 2004, dia 8 de junho, irá ocorrer novamente agora, dia 5, e infelizmente para nós aqui no Brasil isso não será visível. Portanto, se você perdeu de 2004, eu tenho péssimas notícias para você, a menos que você corra em algum lugar lá na Ásia para poder ver o que vai acontecer, porque o próximo que irá acontecer será em dezembro de 2117. Eu lamento informá-lo, você será um fóssil no momento, naquela época, mas eu creio que você tem condição de entender do que eu estou falando. Em outras palavras, como a ciência consegue prever tais exemplos com tamanha precisão? Como é que a gente sabe disso? Porque nós somos informados que verdades não existem, absolutos não existem, e como é que nós sabemos quando coisas vão acontecer? Porque existe um falso ensinamento que está rodando por aí, que está contaminando o mundo atual. Esse falso ensinamento tem tudo a ver com a fé que nós dizemos ter e acreditar. Eu creio que você já está cansado de ouvir essas coisas. Tudo é relativo, absolutos não existem. Eu passei uma experiência muito interessante alguns anos atrás com respeito a isso, porque numa universidade, após dar a palestra, justamente foi essa a proposta feita por um professor, e ele disse: todos nós sabemos que absolutos não existem. Eu fiz uma pergunta bem simples a ele, eu creio que você teria condição de fazer a mesma pergunta. A pergunta é: senhor, tem certeza? É uma pergunta básica, qual a resposta? Se ele respondesse sim, seria um absurdo, ele acabou de dizer que absolutos não existem. Ele não poderia dizer sim. Se ele falasse não, seria péssimo para a imagem dele, porque ele disse que absolutos não existem. Em outras palavras, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar de boca fechada. Nós precisamos aprender a tratar com essas questões. Absolutos existem, verdade existe. A Bíblia cita um caso muito interessante lá no livro de Juízes, tanto no capítulo 7, quanto no capítulo 17, quanto também no capítulo 21, quando ele fala especificamente que o povo fazia aquilo que ele queria fazer, como se Deus não existisse. Cada um era lei para si mesmo. Nós vivemos uma época muito parecida hoje. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e não existe mais uma necessidade de consultarmos o que Deus pensa a respeito disso. Essa é uma ideia que tem sido colocada de uma forma muito reta e direta através de um conceito chamado teoria da relatividade. Eu gostaria, portanto, de gastar alguns minutos com vocês tratando disso. Eu não vou tratar de teoria da relatividade aqui, eu não vou ensinar teoria da relatividade, mas eu quero que você entenda a pensar dentro do contexto da geração que nós vivemos, que é uma geração confusa. Afinal de contas, as pessoas dizem absolutos não existem, verdade é relativa. Espera aí. Albert Einstein, quando ele desenvolveu a sua teoria da relatividade, ele descreveu de uma forma muito interessante. Segundo a relatividade, duas coisas ocorrem. A primeira delas é a contração do espaço e o segundo a dilatação do tempo. Só coloquei as equações bonitinhas aí, cai no vestibular, se você vai fazer vestibular, aprenda. Mas o que eu quero que você perceba nessas equações é que as pessoas falam: não, então tudo é relativo, tempo é relativo, espaço é relativo, tudo é relativo. Não é verdade.
Nas equações de Einstein, para que relatividade exista, a velocidade da luz tem que ser um absoluto. Até na teoria da relatividade existem absolutos. Ou seja, o espaço e o tempo são relativos em função de um absoluto, que é a velocidade da luz. Absolutos existem. Não se deixem levar por essa ideia maluca que está aí fora, que absolutos não existem. Eles existem. Tem um segundo ponto que é muito importante, que nós tratamos do aspecto da verdade. A verdade está geralmente relacionada com informação. Eu gosto de fazer algumas perguntas, são bem pertinentes. Por exemplo, se eu lhe perguntasse qual a sua idade, você iria mostrar a sua idade, dizer quantos anos você tem, mas se eu lhe perguntasse, por favor, me prove. Aí você poderia pegar, por exemplo, a sua certidão de nascimento, sua cédula de identidade, sua carteira de motorista, seja lá o que for, e falar, ó, aqui está a evidência. Eu diria o seguinte: você acredita num pedaço de papel, porque tua certidão de nascimento nada mais é do que um pedaço de papel, tua carteira de motorista nada mais é do que um pedaço de papel, seu RG nada mais é do que um pedaço de papel. Você está dizendo que toda a evidência que você tem da sua idade é um pedaço de papel. Impressionante. Você fala, não, peraí, tem meu pai e minha mãe. Pior ainda, agora você acredita em testemunhas também. Ou seja, você acredita em pedaços de papel, acredita em testemunhas. Eu fico pensando, por que será que as pessoas têm tanta dificuldade em crer na Bíblia? Porque a Bíblia também é um pedaço de papel e foi escrita por testemunhas. Qual a diferença? Nós simplesmente acreditamos em coisas. Deixa eu me dar mais uma que é interessante. Se eu perguntar para você, o sol está brilhando lá fora? Aí está a cidade de São Paulo, o sol brilhando, uma temperatura agradável. As pessoas falam, mas claro que o sol está brilhando. Deixa eu me perguntar novamente, o sol está brilhando? Você fala, você não falou lá fora, correto. Eu estou perguntando se o sol está brilhando. A resposta é bem simples, nós não sabemos. Você fala, mas como? Se abrir a porta ali, você vai ver o sol brilhando. Não, o sol estava brilhando. Ele estava brilhando há 8 minutos e 19 segundos atrás. Porque foi o tempo que demorou para a luz sair de lá e chegar até aqui. E se ele explodiu agora? Daqui 8 minutos e 20 segundos nós ficaremos sabendo. O sol está brilhando? Não sei. O que eu sei é que ele estava. Essa é uma verdade, mas nós simplesmente nos apegamos a coisas que no fundo, elas podem ser verdade, mas nós não sabemos porque não há uma maneira de testá-las. Por exemplo, no ano de 1006, alguns não astrólogos, mas os astrônomos chineses, árabes, egípcios, perceberam um novo pontinho lá no céu durante a noite, uma estrela, chamaram de, conhecida hoje como supernova. No fundo era uma estrela que havia explodido. Eles observaram no dia 1º de maio do ano de 1606. Pouco tempo depois, cerca de 50 anos mais tarde, no ano de 1054, uma outra supernova foi percebida. Interessante porque também chineses, árabes, egípcios, todos esses astrônomos anotaram, fabuloso, mais uma outra estrelinha que explodiu. Em 2004 nós observamos mais uma outra estrelinha explodindo por aí. Em 2011 nós observamos mais uma outra estrelinha explodindo por aí. Fascinante. Deixa eu falar da história a respeito dessas estrelas para você entender a respeito de verdade e informação. A foto que vocês estão vendo, onde eu estou passando o mouse aqui em cima, ela foi tirada no ano de 1969. Foi fotografada uma pequena estrelinha ali chamada Sandulik. No ano de 1987, a Sandulik explodiu. Foi fotografada a explosão dela. Fascinante. O fascinante é que quando nós tiramos aquela foto em 1969, a estrelinha chamada Sandulik já havia explodido. Fala, peraí, então nós tiramos uma fotografia de uma estrela que não existia. Correto. É que a luz da explosão não tinha chegado aqui, essa estrela explodiu alguns milhares de anos atrás.
Mas em 1969 ela estava lá. Não, ela não estava mais lá. A luz da explosão não tinha chegado até aqui ainda. Você fala, rapaz, a coisa está séria. A coisa está muito séria, porque se nós saímos perguntando aí, afinal de contas, o que você acredita? Isso daí nos leva a uma pergunta muito interessante que muitos astrônomos têm feito, que é bem simples, que é justamente essa pergunta: será que o universo ainda existe? Porque se o universo tiver explodido, rapaz, a luz da explosão não chegou aqui, mas não há uma maneira de testar que ele ainda está lá. Tudo que nós podemos dizer é que nós não sabemos. Existe uma boa possibilidade que ele esteja lá, mas não é certeza que ele esteja lá. Quero lhe fazer uma pergunta relacionada com isso. Como saber então? Primeiro, existe um aspecto que é muito importante, porque todos nós somos muito tendenciosos. Eu não tenho a menor dúvida. Todas as vezes que eu apresento isso aqui, eu vejo quantas pessoas são tendenciosas. Observe. Somos tendenciosos ou não? Claro que nós somos tendenciosos. E se deixar, vocês vão ficar até o final da semana que vem gritando e tudo mais. A gente não vai chegar num acordo. Mas por que você gosta do time A e não do time B? Não é por uma questão de estatística. Não é uma questão de probabilidade estatística. Não é porque tem os 11 caras mais bonitos do planeta jogando no seu time. Não é nada disso. Todos nós somos tendenciosos. E o problema é que todos nós somos tendenciosos devido àquilo que nós chamamos de cosmovisão. É um óculos que cada um de nós coloca. Quando você sai por aí olhando as coisas, você sempre usa o óculos da sua cosmovisão. O óculos da sua cosmovisão determina em que você crê. Por exemplo, dependendo da cosmovisão que você tem, as suas preferências estão anexadas a ela. Você gosta mais disso e não daquilo, você gosta daquilo outro e não disso aqui. Também, as suas escolhas, o que você compra, o que você deixa de comprar. A sua percepção da realidade também depende da cosmovisão que você tem. Ah não, isso daí é certo, não tem nenhum problema. Não, isso aí é errado, não pode fazer desse jeito. A questão da informação que você recebe, o filtro que você usa para escolher as coisas. As pessoas estão falando alguma coisa, você está lá do outro lado do planeta ligado em qualquer outro negócio. Por quê? Porque aquela informação não é relevante. Por que ela não é relevante? Devido à sua cosmovisão. Você está pensando em outra coisa. Ela também, a cosmovisão influencia também as nossas atitudes. A cosmovisão influencia também as nossas propostas. A cosmovisão influencia também os nossos alvos. A cosmovisão influencia também o nosso estilo de vida. Cosmovisão, na essência, é a nossa crença. Aquilo que nós cremos como verdade, ou aquilo que nós aceitamos como verdadeiro. Bom, verdades existem, absolutos também existem. Agora, eu queria fazer uma pergunta bem básica para você poder pensar. O meu alvo é fazê-lo pensar. A pergunta é bem simples. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Essa não é uma pergunta difícil. O difícil é respondê-la. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Ah, isso aqui não tem nenhum problema. Como você sabe que isso é verdade? Ah, isso aqui não pode fazer. Como você sabe que isso é verdade? Não, mas isso aqui é de forma nenhuma. Como você sabe que isso é verdade? Então nós precisamos entender um pouco a respeito disso, do que nós sabemos ser verdade e a verdade propriamente dita. Por exemplo, nós precisamos aprender a diferenciar entre o que a ciência fala e aquilo que é preferência científica. Eu fico assim impressionado porque dentro da área da ciência, como um físico, matemático, eu vejo que as pessoas estão hoje brigando por preferências, não mais por ciência. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Talvez um dos mais conhecidos ateus no mundo atualmente, Richard Dawkins, ele diz o seguinte: Darwin o chutou, esse ou aí é Deus, tá? Darwin o chutou para fora da biologia, mas a física continuou mais duvidosa. Agora, Stephen Hawking, está administrando o chamado coup de grace, ou seja, o golpe de misericórdia. Agora a gente vai tirar Deus totalmente da jogada. Eu fico impressionado, olha como é que isso está acontecendo. Num dos últimos livros lançado por Stephen Hawking,
The Grand Design, ele disse o seguinte: criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que o universo existe? Por que nós existimos? Criação espontânea, se você conhece um pouquinho de língua e significado de palavras, você irá perceber que essas duas palavras, criação e espontânea, não podem andar juntas. Porque se é criação, não foi espontâneo, se foi espontâneo, não foi criação. Seria mais ou menos como eu fazer uma das perguntas fantásticas, que seria a seguinte: qual é a cor amarela do céu azul? Você vai falar, o cara ficou louco. Concordo. Não faz sentido fazer esse tipo de pergunta. Não faz sentido fazer esse tipo de afirmação. Ou seja, criação espontânea, as duas palavras não andam juntas. Olha uma outra frase do livro: não é necessário invocar a Deus, ou invocar Deus, para acender o estupim e fazer com que o universo funcione. Concordo plenamente, é só mostrar como o estupim foi aceso. É básico. Quer trazer Deus? Ótimo, vamos discutir. Agora, é um livro que trata de ciência e eles é quem ficam falando de Deus. Agora, a última delas é uma das expressões mais interessantes. Ele diz o seguinte: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. Rapaz, essa daí eu queria sentar e discutir. Por exemplo, se eu te der um montão de nada, o que você faz com esse montão de nada que eu estou te dando? Não, primeiro, o difícil seria te dar um montão de nada. Isso já não funcionaria. E daí o que você faz com nada? A resposta óbvia: nada. Porque eu não te dei nada, você não consegue fazer nada com nada que eu te dei. Nada a ver. Então nós precisamos simplesmente ser retos e diretos dentro do contexto. O problema que nós temos é que é esse tipo de mensagem que tem sido passado e as pessoas bebem disso o tempo todo. As pessoas acreditam nisso como sendo verdade, que o universo pode e se autocriará do nada. Isso não faz sentido. Não faz sentido na física, não faz sentido na matemática, não faz sentido para quem tem alguma sanidade mental. Tá? De repente, o universo surge do quê? Do nada. Tá bom. Não foi bem do nada, então me explica. Não, foi do quase nada. Qual a diferença de um quase nada e nada? Ou seja, você tira 0 na prova. Não foi 0, eu tirei quase 0. O que significa esse quase 0? Não, eu tive uma boa intenção, mas a nota é 0. Ou seja, intenção e nota são equivalentes, 0. Então nós precisamos entender que essas pessoas estão passando essas ideias, elas são difundidas pela mídia de uma forma reta e direta, como se isso fosse uma verdade absoluta. Primeiro, que eles não creem em verdade. Segundo, que eles não creem em absolutos. Então não prestem atenção. Não precisa gastar tempo em cima disso. Porque verdades existem, absolutos existem. E aí nós temos muita gente trabalhando a respeito disso. Deixa-me dar um deles que é muito conhecido, o Dr. John Lennox. Ele diz o seguinte: Hawkins e outros, como ele, não perceberam que a ciência deles não responde à questão do porquê alguma coisa existe e não nada. Afinal de contas, por que a Terra existe? Por que o universo existe? Por que você existe? Ou seja, a ciência deles não pode responder isso, pela simples razão que a ciência deles não consegue responder essa questão. Eles também não perceberam que a cosmovisão ateísta deles, que exclui Deus, é por suposição e não por razões científicas. É uma pena que muitas pessoas acham que essas pessoas, o que tem sido dito, Hawkins, Dawkins e todos os Onkins e Ankins que tem por aí, o que eles têm literalmente colocado são uma quantidade de informação ou informações que não representam a verdade. Vamos observar um pouquinho a respeito da verdade. Primeiro, quando nós tratamos da questão, e eu tenho mencionado muito isso, a questão do criacionismo, muitas pessoas fazem uma confusão muito grande. Seria possível demonstrar que o universo e a vida foram criados? A resposta é sim, é perfeitamente possível. Não se deixe enganar, isso é possível. Muita gente chega a falar assim: claro, é só pegar a Bíblia. Não estou dizendo pegar a Bíblia. Vamos observar algo um pouquinho importante nisso. Criacionismo, na sua essência, não é uma tentativa de provar que Deus existe ou mesmo que Deus criou o mundo. Não é essa a proposta, porque isso é impossível. Não é possível provar que Deus existe. Essa é uma má notícia para aqueles que creem em Deus.
mas não é possível provar que Deus não existe. Essa é uma notícia pior ainda para aqueles que são ateus, porque são todos crentes. Uns creem que Deus não existe, outros creem que Deus existe. Então, quando nós tratamos essa questão de discutir religião, e você estiver com uma pessoa que não creia que Deus existe, lembra que toda discussão é religiosa, porque não é possível testar ou comprovar empiricamente que Deus existe ou que Deus não existe. Isso é religião, isso é crença. Por mais, entre aspas, carinha de científico que as pessoas queiram que a religião deles tenha. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: há um tempo atrás aconteceu uma situação mais ou menos como essa. A pessoa disse: eu consigo provar que Deus não existe. Rapaz, vai ganhar um prêmio Nobel, mas vamos tentar. Ele disse o seguinte: é simples, é só, eu vou falar um monte de coisa para Deus, e assim, literalmente, palavras que não ficam bem nenhuma pessoa usar, mas falou: eu vou xingar a Deus. E realmente ele falou: vamos ver se Deus vai jogar um raio em cima de mim. Rapaz, eu achei impressionante, mas ele fez. Foi lá e blá, 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 não aconteceu nada. Ele chegou para mim e falou: está vendo? Deus não existe. Eu falei: pelo contrário, você acha que você é tão importante para Deus gastar um raio dele com você? Isso é ridículo. Eu acho que Deus usa sua demonstração de quem Ele é para aqueles que o buscam. Foi por isso que o Senhor Deus deixou provas claríssimas para aqueles que o buscam e evidências difíceis de serem encontradas para aqueles que o rejeitam. Mas para aqueles que o buscam, as evidências estão aí. Portanto, nós temos uma possibilidade de trabalhar dentro dessa questão de coisas criadas ou terem surgido espontaneamente do ponto de vista da ciência. Tanto é que a própria palavra criacionismo não tem nada a ver de religioso. Esse ismo que vocês estão vendo no final fala de um sistema, um princípio, e a primeira parte que trata da criação está relacionado com um ato ou um processo por meio do qual alguma coisa é trazida à evidência. E não estou falando de coisas assim, geração espontânea, porque geração espontânea não é um processo natural. Certo? Não é. Então nós temos que criacionismo nada mais é do que um conjunto de propostas científicas e testáveis que demonstram que a vida e o universo e a complexidade que neles existe não teria vindo à existência por meio de processos naturais e leis da natureza. É bem simples a coisa, não é difícil, não é complicado. Então, quando nós tratamos essas questões, muitas pessoas fazem algumas confusões quando nós tratamos dos tipos diferentes de criacionismos. E deixe-me colocar para que você entenda, para poder discutir com sabedoria, com uma pessoa que tem interesse em falar a respeito dessa questão. Afinal de contas, o universo foi criado ou não? Deixa eu fazer uma pergunta bem básica, de novo. Olha que interessante, qual a sua idade? Você não consegue provar nem a sua idade, e você acha que cientista consegue provar a idade do universo. Você não consegue dizer se exatamente quantos anos você está vivo, e os cientistas conseguem dizer há quantos anos o universo existe. É possível fazer uma estimativa? Claro que sim. Ao olhar para você, eu diria: você não tem 6 meses de idade. Mas diria também, dependendo de quem é você, eu falar: você também não tem 80 anos de idade. A menos que você seja um Benjamin Button, está indo na direção contrária, daí outra história, daí eu não teria nada para falar. Mas se você é uma pessoa normal desse planeta, é possível fazer uma estimativa. Você fala: mas é isso que os cientistas fazem. A pergunta é se eles estão certos. Então nós precisamos aprender a testar. Então é possível, seria possível demonstrar que o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente? Seria possível demonstrar que o universo e a vida não teriam vindo à existência espontaneamente? A resposta é sim. E aí é onde você encontra as diferenças entre criacionismo científico, criacionismo bíblico, criacionismo religioso. Todos eles são diferentes. Vou dar uma passadinha rápida só para você entender. No criacionismo científico, nós trabalhamos com leis da natureza e processos naturais. Só isso. Afinal de contas, se eu pegar algo aqui, largar por 1 bilhão de anos, o que vai acontecer? Depende de qual processo natural estaria ocorrendo durante esse 1 bilhão de anos. Se não tiver processo natural nenhum, não vai acontecer nada. Eu brinco com as pessoas: se você colocar um copo de água destilada
pegar essa aguinha, colocar dentro de um tubo de ensaio, colocar um pouco de pó, ou seja, terra, do planeta Terra, destilada, dentro do tubo de ensaio também, colocar um pouquinho de ar totalmente assim, sem nenhuma contaminação, nadinha, tchum, e fechar. Dali 1 bilhão de anos você teria o quê? Aquilo que você colocou e mais nada. Você fala, mas com a Terra foi diferente. Dá para seguir o raciocínio? Por que com a Terra seria diferente daquilo que com um tubo de ensaio a gente sabe que não acontece? Quando nós tratamos, portanto, dessas questões, o criacionismo científico trata de todas essas áreas. Criacionismo religioso não. O criacionismo religioso é aquele que diz por que um certo Deus teria criado o mundo, por que um Deus, sei lá o que, teria achado bom fazer a Terra. Geralmente eles estão contando aquilo que eles acham que é Deus, em última análise. Ou seja, um Deus extremamente solitário resolveu criar a humanidade. Que maravilha! Depois que ele viu o que ele criou, ele foi fazer outra coisa. Falou assim, que dor de cabeça esse povo que eu criei. Eu não vou destruir porque daí pega mal para a minha fama. Então eu não vou fazer nada disso. Afinal de contas, a Bíblia fala disso. Por que Deus teria criado o mundo? Não, a Bíblia trata do criacionismo descritivo. Deus vai contando o que ele fez. Você pega lá em Gênesis capítulo 1, versos 8 e 9, diz o seguinte, Deus falando, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Fabuloso. Logo no comecinho da Bíblia você vê que o planeta Terra, na sua origem, tinha um único continente chamado Pangeia. Está na Bíblia, no primeiro capítulo. Esse ano, 2012, é que nós estamos comemorando 100 anos dessa proposta. Em 1964, um grupo de cientistas lá na Inglaterra, eles se reuniram para ver se essa proposta, que um dia o planeta Terra tinha tido um único continente, se era algo plausível ou não. Espera aí, a Bíblia já falava isso. Quando você pega lá em Gênesis capítulo 2, fala da descrição a respeito da mulher. Eu tenho usado essa ilustração vez após vez, porque é importante as pessoas entenderem. Deus chega ali para o nosso amigo Adão, que ele tinha acabado de criar, viu que não era bom ele estar sozinho, e diz assim, eu vou fazer uma companheira para Adão. E qual o processo que Deus usa para fazer essa companheira? Uma forma bem simples. Deus faz cair pesado sono sobre Adão, remove uma das suas costelas, de Adão obviamente, fecha o lugar com carne e transforma essa costela numa mulher. Eu quero que vocês entendam o quão científico isso daí é. Deus faz cair pesado sono sobre o homem e ele adormece. Isso é anestesia geral. Adão ia ser operado, Deus estava preparando o paciente. Tranquilo, fabuloso. Daí ele pega uma das suas costelas. Por que a costela? Porque na costela existe medula óssea vermelha, é onde nós encontramos célula-tronco. Se você vai clonar alguém, é dali que você tem que tirar. Não vai tirar da unha do dedão do pé, não vai tirar de fio de cabelo, ele tira da costela, porque é o lugar mais próximo da superfície. Daí Deus faz algo espetacular, ele fecha o lugar com carne. Isso é o quê? Cirurgia plástica. Imagina ele criando a dona Eva ali, traz seu Adão meio deformado. Não, perfeitinho. Daí Deus pega e transforma esse material genético que ele havia retirado de Adão, transforma numa mulher. O que existe de problemático em clonagem e engenharia genética praticamente? Quando nós estudamos o texto de Gênesis, todo ele é científico. Você fala, é científico. Lá em Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sim, nas galáxias mais distantes, localizadas a 13,5 bilhões de anos-luz de distância, o que nós encontramos lá? Moléculas de água. No início do universo já tinha água, a Bíblia diz que já tinha água. À medida que você vai vendo então essa questão do criacionismo bíblico, ele trabalha de forma descritiva. A Bíblia não fica lá no primeiro capítulo contando por que Deus criou o mundo. Ele só foi dizendo o que Deus fez. Vou fazer uma pergunta. Como você sabe que Gênesis 1 e 2 não são literais? Ou porque eles não seriam literais? Muitas pessoas olham para esses capítulos e falam, não, isso não é possível, Deus não iria fazer o mundo desse jeito. Por que não? Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Eu acho interessante, tem gente que diz assim, não, Deus é todo poderoso, mas na hora do todo poderoso, eu sou o todo poderoso, eu tenho que dizer para Deus como ele faz. Já imaginou? Eu paro e fico pensando assim, alguns cristãos que aceitam a teoria da evolução, chegando para Deus falando assim, olha Senhor, com todo respeito, sabe, Gênesis 1 e 2, deixa eu contar para o Senhor como é que foi.
não foi bem desse jeito está escrito, porque o senhor sabe, Moisés, ele viveu numa cultura totalmente diferente, ele tentou escrever para o povo dele, então ele pegou aquelas coisas da época dele, que ele morava lá no Egito, o senhor sabe disso, né? O senhor até ajudou um pouquinho lá, então nessa época, Moisés, sabe, ele colocou aquilo que, não se deixe enganar, os egípcios eram evolucionistas. Os egípcios acreditavam que os seres humanos tinham vindo daquelas minhoquinhas que ficavam lá na beiradinha do rio Nilo. Do jeitinho que a maioria das pessoas acredita hoje, que o antepassado deles foi uma ameba. Se bem que o cérebro não evoluiu, vocês sabem, para acreditar nisso aí, continuar com o cérebro de uma ameba, ou seja, a ameba não tem cérebro. Então é bem básico a coisa. É importante você entender que Moisés não pegou aquilo que era conhecimento dele das universidades onde ele tinha estudado lá no Egito. Foi diferente, foi totalmente diferente. Ele escreveu algo que não fazia parte daquilo que ele tinha estudado. Lá no Egito não estudavam que o planeta Terra no seu início tinha tido um único continente. No Egito não se ensinava sobre clonagem humana e genética. E Moisés escreveu sobre essas coisas. Ele falou exatamente sobre essas coisas. Isso é um pouquinho daquilo que nós chamamos de criacionismo bíblico. Dentro do criacionismo científico, nós não tentamos provar que a Bíblia está certa ou que Deus existe, nada disso. Mas quando nós olhamos a quantidade de cientistas que existem por aí, só para você ter uma noção, deixa eu pegar dois deles. Um deles, William Thompson, disse o seguinte: uma quantidade imensa de provas contundentes de design inteligente e benevolente encontram-se ao nosso redor. Existem cientistas que estão plenamente convencidos que Deus criou o mundo. Existem outros que estão plenamente convencidos que o mundo foi criado. Existem outros que estão tentando provar que o mundo surgiu espontaneamente. Isso é verdade. Um outro que é muito conhecido, James Prescott Joule, dizia o seguinte, que o próximo passo, após o conhecimento e obediência à vontade de Deus, deve ser conhecer alguns dos seus atributos de poder e bondade manifestos nas obras das suas mãos. O Joule, é o Joule das unidades de energia que nós estamos tão habituados a trabalhar, pelo menos cai no vestibular. Quando nós olhamos para esse tipo de informação, a pergunta que eu lhes faço é: por que essa informação não nos é passada? Por que a mídia não mostra de grandes homens que trabalharam na área da ciência e acreditavam que o universo e a vida tinham sido criados? Quais seriam as evidências? Deixa eu me dar algumas delas. Albert Einstein disse certa vez a respeito algo sobre o universo que chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: a coisa mais incompreensível a respeito do universo é que ele é compreensível. Para você ter uma ideia, o nosso Sol, que é a estrelinha mais próxima da gente, ele tem cerca de 1.400.000 quilômetros de diâmetro. A massa do Sol, se você pegar em termos de quilogramas, é um negócio absurdo. Por exemplo, 1.000 quilos seria o número 1 com 3 zeros depois. 1.000 quilos, quilogramas. Se você pegar 1.000 toneladas, seria o número 1 com mais 6 zeros depois, quilogramas. O peso do Sol é 1,9891 vezes 10 elevado a 30. Ou seja, depois desse 1, o que vem depois, tem mais 30 zerinhos depois. É 2 com 30 zeros depois, quilogramas. Isso é uma estrelinha. O Sol, que não é nenhuma estrela grande, é pequena. Quando nós olhamos na nossa galáxia, são cerca de quase de 200 a 500 bilhões delas. A nossa galáxia é apenas uma. Existem centenas de bilhões de galáxias no universo. E daí esse povo diz que toda essa massa, todo esse negócio estava dentro de um pontinho. Tá bom, vamos ver o tamanho do pontinho. Pegue 1 metro, divida por 1000, você tem 1 milímetro. Fantástico. Agora você pega esse 1 milímetro, divide por 1000, você vai ter 1 micrômetro. Daí você pega esse 1 micrômetro, divide por 1000, você tem 1 nanômetro. Daí você pega esse nanômetro, divide por 1000 de novo, vai ter 1 picômetro. Daí você pega esse 1 picômetro e divide por 1000 de novo, você vai ter 1 atômetro. O negócio é tão pequeno que você já nem consegue mais entender. O seu Tico e o Teco estão querendo saber onde é que ficaram os zeros no meio de tudo isso daí. É muito pequenininho. Agora, a proposta é que o universo inteiro que existe estava dentro de um pontinho desse tamanho. E as pessoas chamam isso de ciência. É por isso que quando eu estudo um pouquinho, já mencionei e tenho mencionado para as pessoas,
Olha, por exemplo, que coisa espetacular esse livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, quando ele trata especificamente da origem do universo. Então você tem um Big Bang, logo depois do Big Bang você tem as leis físicas estranhas e desconhecidas, e nada melhor do que mostrar um tipo de lei física estranha e desconhecida, que eu creio que vocês já assistiram esse filme. Se não assistiram, ele é bem antigo, e se não assistiram pelo fato de ser bem antigo, vale a pena, porque foi o primeiro filme que ganhou por efeitos especiais, ganhou um Oscar. Então você está vendo aí Moisés literalmente tratando dessa questão, saindo com o povo lá do Egito, de repente eles estão diante do mar, o que acontece? Moisés, obedecendo a ordem do Senhor Deus, vai e toca, e o mar literalmente se abre. Espetacular. Eu, quando trato isso com os meus amigos da área da ciência, eles falam assim: você não vai querer que eu acredite nisso, né? Por que não? Impossível, o mar não abre. Eu falo: claro que abre. Não, não abre. Claro que abre. Não abre? Foi claro que abre. E como que ele abre? A resposta está lá, por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. É bem básico a coisa. Não, mas o que significam leis físicas estranhas e desconhecidas? Milagre. É a teoria do Big Bang. Leis físicas estranhas e desconhecidas nada mais é do que um grande milagre. Então vamos pegar as leis conhecidas. As leis conhecidas são muito legais. Por exemplo, termodinâmica. Para aqueles que estão familiarizados, vocês sabem como é que funcionam essas equações bem simpáticas. O universo tem uma quantidade de energia. Tem, essa energia é constante. O universo não cria energia, ele transforma energia. Transforma de um tipo para outro. Como o universo não consegue criar energia, isso significa que a energia que ele tem teve que ser criada. Você fala: mas como que você sabe? Porque à medida que o tempo vai passando, a energia vai sendo transformada numa forma que ela é menos utilizável. Tanto é que isso está relacionado com a segunda lei da termodinâmica, que é chamada entropia. À medida que o tempo passa, as coisas vão se desorganizando. Não existe uma única lei que mostre o contrário, que à medida que o tempo passa, as coisas se organizam. Tanto é que eu fico impressionado ao olhar o universo. Você vê a quantidade de estrelas morrendo, galáxias morrendo. Rapaz, a gente não vê uma única estrelinha miserável nascendo. Nenhuma. Por que será? Mas porque isso demora muito tempo. Não interessa, eu estou vendo estrela morrendo o tempo todo, eu não vejo estrela nascendo. Mas isso é um evento muito raro. E como é que você sabe que ele ocorre? Mas como é que você acha que o universo veio à existência? Vamos sentar e vamos conversar. Por quê? Sendo que a energia do universo é constante, a sua capacidade de desorganização sempre vai tender para o máximo. Isso é verdade, é parte das leis científicas. Quando você pega, por exemplo, a questão específica dessa desorganização do universo, o caminho que ele está seguindo, Helmholtz disse: à medida que o tempo passa, o universo vai se desorganizando mais e mais. Então ele deve ter sido energizado lá num passado finito, por meio de uma lei que por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, só tem uma explicação: o universo foi criado. Quando você pega, por exemplo, outras pessoas tratando dessa ideia, todas elas dizem a mesma coisa: o universo só poderia ter sido criado, porque espontaneamente qualquer coisa vai do organizado para o desorganizado. Olha a tua vida. Não estou dizendo que sua vida está desorganizada, estou dizendo assim, as situações que você encontra. Você começa com coisas organizadas, te dão uma mesa novinha, limpinha lá no seu escritório, chega no final de semana, está uma baderna o negócio. À medida que o tempo passa, a tendência das coisas normalmente é se autodesorganizarem. Isso é lei. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria começado desorganizado e com o passar do tempo ele teria se organizado. Sabe o que me impressiona? É que existem muitos cristãos que acreditam no Big Bang. Eles não acreditam nas leis da natureza. E depois vem os evolucionistas dizendo que nós, criacionistas, não aceitamos as leis da natureza. Não, nós aceitamos as leis da natureza, nós não aceitamos o posicionamento científico evolutivo. Existe uma diferença entre os dois. Nós conhecemos as leis da natureza, nós conhecemos os processos naturais, nós sabemos como essas coisas funcionam. É por isso que nós cremos que o universo foi criado completo, complexo, perfeitamente funcional. Mas isso daí é Bíblia. É nada, isso aqui é ciência.
Quando você olha para a parte científica, nós observamos coisas espetaculares. Galáxias que estão muito próximas da gente, galáxias que estão muito distantes. Quando você compara essas duas, algo muito importante deveria acontecer, se evolução fosse verdade. Galáxias distantes deveriam se parecer jovens, galáxias próximas deveriam se parecer adultas. Por quê? Devido ao tempo que a luz teria demorado para chegar até aqui. Imagina que eu tivesse, assim, acabado de ter, minha esposa tivesse tido um nenezinho, então nosso primeiro filhinho ou filhinha, e eu chegasse e falasse, que legal, quero mandar uma foto para um amigo meu que mora lá na China, ou lá na Índia, pegar na Índia um pouquinho mais longe. Você fala, é nada, a Índia é mais perto, você não sabe por onde eu vou, depende de qual lado do mundo você está indo. Então eu vou pegar essa foto, vou pegar a foto bonitinha lá do nenezinho que acabou de nascer, vou entregar para o meu amigo e falar, por favor, leva lá para esse outro meu amigo meu que mora lá na Índia. Ele fala, maior prazer, vou levar, deixar lá com o pessoal. Tá bom, ele pega o jegue e vai embora. Aí ele sai aqui de São Paulo, entra ali pelo Paraguai, passa a Cordilheira dos Andes, vai subindo, passa pela América Central, passa pelos Estados Unidos, vai pela Califórnia, sai lá em cima, lá no Canadá, entra no Alasca, agora você está percebendo o caminho, né? Passa pelo Estreito de Bering, porque jegue não nada, ele tem que passar lá em cima pelo Estreito de Bering, daí você já passa por ali, você já chega ali na Rússia, daí você desce, quer dizer, na Sibéria, você vai descendo, passa pela China, daí daqui a pouquinho você está lá na Índia. Imagina que demora uns 5 anos para esse meu amigo chegar lá. Daqui 5 anos ele chega lá, mostra para esse outro meu amigo da Índia a foto, fala, ó, essa aqui é a foto da filhinha do Adalto, do filhinho do Adalto. Ele fala, nossa, que nenezinho, quando você saiu de lá? Faz 5 anos. Não, mas então ele não tem mais essa carinha. Agora é uma criança de 5 anos. Mas quando a imagem saiu, sim, era um nenezinho. As galáxias distantes, quando a imagem saiu de lá, foi quando elas tinham sido praticamente formadas. Ué, elas têm cara de criança, teriam que ter caras de crianças ou de adultas? A resposta é simples, crianças. E por que independente das galáxias que a gente estuda, da distância que a gente estuda, todas elas têm caras de adultas, prontas, completamente formadas. Publicação científica de 1994, março de 2005, maio de 2010, março de 2011, abril de 2011, outubro de 2011. O que está acontecendo? Onde estão as galáxias que deveriam ter carinha de nenezinho? Não existem. A única coisa que nós temos encontrado são galáxias prontas. Isso significa o quê? Que o universo foi criado. Como? Pronto. Que jeito a Bíblia me ensina que o universo foi criado? Pronto. Já pensou que legal se não tivesse sido assim? Deus chegando para Adão e falar, Adão, o que você acha desse universo todo que eu criei? Adão ia olhar para o céu, não ia ver nenhuma estrelinha. Porque não teria dado tempo da luz das estrelinhas chegarem até aqui ainda. E Adão ia ver o quê? Em 6.000 anos a gente teria visto praticamente uma meia dúzia de estrelinhas só. É o tempo que a luz demoraria para chegar aqui em 6.000 anos. Não daria para ver muita coisa. O universo foi criado, pronto. Tanto é que alguns cientistas, como o Dr. George Ellis, diz o seguinte: um Deus benevolente poderia com facilidade organizar a criação do universo, de tal maneira que radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo, para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo, em expansão. Seria impossível para qualquer pessoa, qualquer outro cientista na Terra, refutar esta visão. Isso de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo que essa pessoa poderia fazer é o quê? É discordar da premissa cosmológica do autor. Falar, olha, eu não acredito em você. Mas não acreditar não significa que não era ou não seria verdadeiro. Nós temos evidência que o universo foi criado. Pessoal, nós temos evidência que o universo foi criado. Para com essa ideia de que o universo surgiu espontaneamente. A evidência é que ele foi criado. Quando você olha para as leis da natureza, quando você faz observações com os telescópios, a evidência é que ele foi criado. Ele surgiu pronto, ele estava pronto desde o início. Não é isso que você ouve o tempo todo. Eu fico impressionado porque as pessoas preferem acreditar nessa outra proposta que o universo surgiu espontaneamente. Deixa eu falar a respeito da vida. E a vida?
Foi criado ou surgiu espontaneamente? Vida é um negócio muito complexo. Está praticamente baseado em toda essa partezinha do DNA, informação genética codificada. É um negócio fascinante isso daí. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas esses últimos 30 anos nós aprendemos muita coisa a respeito de tudo isso. Nós, que eu digo da área da ciência. Aprendemos a respeito das células, aprendemos a respeito dos genes, aprendemos a respeito do genoma humano, aprendemos a respeito dos tipos diferentes de variação dos genomas, do chamado polimorfismo do DNA, que são características específicas que só você tem. A gente sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, porque essa informação está guardada lá no teu material genético. Descobrimos, por outro lado, um pedacinho do material genético que é chamado DNA mitocondrial, que trata de algo espetacular, mostrando que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Tudo isso é fabuloso. Quando nós estudamos isso, não é difícil. Pegando, por exemplo, o cariótipo humano, o genoma humano, é um negócio espetacular. Você tem 23 pares de cromossomos. Você tem o masculino, com praticamente 3 bilhões e 77 milhões de letrinhas genéticas. Você tem o feminino, com 3 bilhões e 174 milhões de letrinhas genéticas. Por falar nisso, só tem masculino e feminino, tá? Isso é o que a ciência sabe. É o que a ciência sabe. X e Y, X, X. O que passa disso não é ciência. Eu não sei o que está sendo discutido nessa nação, no nosso congresso, mas é algo que não é científico. Masculino, X, Y. Feminino, X, X. Toda a informação genética está ali. Não é complicado, não é difícil. Agora deixa eu colocar algo para você pensar. Como que essa informação genética teria ocorrido? Quer ver? Vou fazer uma brincadeirinha bem simples, só para você entender probabilidade estatística. Eu vou pegar 6 dadinhos, fazer uma brincadeira, assim, uma apostazinha de leve com você, tá? O crente não aposta, então nós vamos fazer uma permuta de valores. Então nós vamos fazer algo mais ou menos assim. Eu vou pegar esses 6 dadinhos e você irá jogá-los para cima. Todas as vezes que os 6 dadinhos caírem com o número 6 virado para o mesmo lado, eu te dou o meu carro. Toda vez que isso não acontecer, você me dá 10 centavos. Vamos jogar? Acho que seria muito legal. Principalmente se eu jogar com todos vocês. Rapaz, eu vou comprar a Ferrari dos meus sonhos antes de você ganhar o meu carrinho. Você fala, mas por quê? É porque a gente trabalha com probabilidade estatística. A gente sabe o que acontece e o que deixa de acontecer. Qual seria a maneira como essa organização da informação genética teria ocorrido no ser humano? Na vida, de uma forma geral. Nós sabemos que vida não é resultado de forças ou movimentos aleatórios. É algo extremamente planejado, é resultado de informação codificada. Nós sabemos que matéria inorgânica é básica para a existência da vida, para a formação de organismos vivos, mas isso não por meio de processos naturais, é por meio da informação. Nós sabemos isso, e nós sabemos que vida somente existe através de informação genética, a qual não surge do nada espontaneamente. Nós sabemos disso. Você fala, mas como é que vocês sabem? É porque existe muita pesquisa a respeito. Se você pegar, por exemplo, o seu pequeno materialzinho para proteger o seu computador de vírus, pode ser o McAfee, qualquer um deles aí, ele trabalha com 5 níveis básicos de informação para saber se alguma coisa que está chegando no seu computador, se aquilo lá é um vírus ou se é só, a gente chama de ruído de rede, tá? Então tem 5 níveis diferentes. Trabalha com a parte da estatística para ver o quanto de informação está chegando, o tamanho do arquivo, coisas desse jeito, a sequência de bits e bytes que estão chegando ali, se existe alguma coisa por trás de tudo isso, se tem uma ação esperada, se esse negócio vai fazer alguma coisa num determinado dia, numa determinada hora, e qual o propósito a ser atingido com isso. São 5 níveis diferentes, são testados. Se passar por esses 5, daí literalmente o teu antivírus fala, isso daí é um vírus, foi planejado, isso daí não é por acidente não.
Isso foi planejado. Por quê? Como é que você sabe que foi planejado? Porque ele teria informação codificada. Esse é o segredo. Informação codificada não é resultado de processos naturais. Quando você pega o DNA e aplica o mesmo padrão que é utilizado por todos os produtos que fazem antivírus, que é aplicado também, utilizado pelo SETI, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, é um departamento que procura e busca por inteligência extraterrestre, para saber quando vem o sinal do espaço, se aquele sinal seria produzido por um ET ou não. Eles usam essa mesma metodologia. Se você aplicar essa metodologia ao DNA, olha o que você descobre: sinal transmitido, númerozinhos dos nucleotídeos. Código utilizado, sequência de ATCG. Ideias comunicadas, ordem dos aminoácidos. Ação esperada, formação de proteínas. Propósito a ser atingido, preservação da vida. O que isso significa? Que o DNA é informação codificada. E todos nós sabemos que informação codificada não é resultado de processos naturais. Meus amigos, meus irmãos, vida foi criada. Não tem como escapar disso. Vida foi criada, o universo foi criado. A ciência sabe a verdade sobre a origem, tanto do universo e da origem da vida. Ambos foram criados. Sabemos disso. A evidência favorece 100% nisso. Muitos cientistas não têm dificuldade em admiti-la. Ou seja, que o universo e a vida foram criados, admitir essa verdade. Você olha para um universo fabuloso, muito bonito. Em todas as direções que você olha, você vê coisas espetaculares. Você vê uma quantidade absurda de estrelas. Você pega um pedacinho do centro da nossa galáxia, aquilo que nós chamamos de Via Láctea, você fala: o que é isso, rapaz? Olha a quantidade de estrelinhas. Negócio absurdo. Isso daí é apenas uma fração desses negócios que estão aí, que são as galáxias. E as galáxias que nós conhecemos são centenas de bilhões delas. E as pessoas chegam para mim e falam assim: mas existem pessoas que acreditam que tudo isso daí foi criado? Sim, existem, são muitas. Arthur Compton foi um dos cientistas muito famosos do século passado. Ele recebeu um prêmio Nobel em física e ele dizia o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Por que ele acreditava nisso? Ele dizia o seguinte: não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. Qual? No princípio, Deus. Arthur Compton, prêmio Nobel em física. Você acredita que nós somos frutos do acaso? É impossível. Tanto é que grandes cientistas, pesquisadores têm dito: não. O professor Dr. Marcus Eberlin, da Unicamp, mais de 470 publicações científicas, mais de 6.000 citações científicas dos seus trabalhos. A maior descoberta científica de todos os tempos, qual foi? Evoluímos. Não, fomos planejados. Nós temos todas as características de planejamento. Tanto é que muitos cientistas falam a respeito disso. Mas a mídia, a maneira como nós somos bombardeados com essa informação, parece que nós somos uns ETs se nós acreditássemos nisso. Que o universo e a vida foram criados. Dr. Henry Margneau, que foi professor na Universidade de Yale por muitos anos, disse o seguinte: ao dar a ele, ou seja, ao ser humano, uma entidade, um corpo, incluindo um cérebro, e ao criar as leis da natureza, as quais aplicam-se ao homem também, as quais podem ser compreendidas e interpretadas pelo homem, Deus nos dotou com livre arbítrio e, portanto, com responsabilidade pessoal. Nós não somos máquinas. Isso deve ser considerado um dom de Deus, ou um ato derradeiro de graça divina. Mas o que tem sido passado é que nós deveríamos apenas viver e nos comportar como se fôssemos máquinas. Existe uma razão para isso. Eu gostaria de concluir mostrando o porquê dessa razão.
Eu passei um pouco de informação para você poder debater, conversar com as pessoas de uma forma inteligente. Poder falar para eles: olha, o universo e a vida foram criados. O universo e a vida não são frutos do acaso, de um negócio, talvez aí, uma doutrina chamada geração espontânea, que não é um processo natural. Não é. O universo e a vida foram criados. As evidências científicas são a favor. Nós temos grandes cientistas que apoiam essa ideia. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade com isso? Primeiro, a ciência não consegue demonstrar que o universo e a vida foram criados por Deus. Mas a ciência consegue demonstrar que o universo e a vida foram criados. Deixa eu me dar uma parte bem legal, porque, afinal de contas, a ciência responde quem é o Criador? Não, a ciência não tem condição de responder isso. Mas a ciência pode nos indicar, dentre as muitas possibilidades, qual seria a provável. O que nós sabemos é que o mundo foi criado. Isso é uma afirmação científica, é uma afirmação fundamental. E nós podemos dizer com um alto grau de confiança, partindo da ciência, que o Deus da Bíblia foi quem criou o mundo. Você fala, mas está escrito na Bíblia. Eu sei, mas você vai conversar com um Zequinha lá que não conhece e não acredita na Bíblia. Você fala para ele: olha, Deus criou o mundo. Ah, como é que você sabe? Está escrito na Bíblia. Mas eu não acredito na Bíblia. Acabou a conversa. Mas se você chegar para ele e falar assim: olha, o mundo foi criado. Mas como é que você sabe que o mundo foi criado? Pelas leis da natureza e pelos processos naturais. Daí você explica para ele. Você chega e fala assim: e quem teria criado? Fala: deixa eu mostrar pela ciência uma boa dica. Daí você me diz o que você acha. Porque existem muitas religiões, vocês sabem disso. Cada religião diz que foi o seu Deus ou a sua entidade suprema, ou seja lá o que foi que teria criado. A Bíblia é um pouco diferente de todos os demais. Por quê? A Bíblia não é um livro politeísta, ou seja, a Bíblia não fala que existem muitos deuses. A Bíblia diz que existe um Deus. Mas a Bíblia nos diz que esse único Deus, ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um Deus, mas três pessoas. Porque as pessoas têm a tendência de dizer mais ou menos assim: aqui existe Jesus, o Espírito Santo e Deus. Não, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, e aí o português está errado, mas a teologia está correta. Os três é Deus. É como um triângulo, você tem três lados, cada lado dele é triângulo, mas um lado sozinho não é triângulo. Dois lados sozinhos não seria um triângulo. Você precisa dos três lados. O Deus da Bíblia, ele se revela em 3 em 1. Esse é o Deus da Bíblia. Quando nós olhamos para o universo, olha que interessante. Todos nós vivemos no tempo. Sim, vivemos no tempo. E o tempo existe em passado, presente e futuro. 3 em 1. Nós vivemos no espaço, que possui altura, largura e profundidade. 3 em 1. O que nós conhecemos é feito de matéria, e a base da matéria são os átomos, os quais são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Quando você estuda a matéria, de uma forma geral, ela sempre se apresenta em sólido, líquido ou gasoso. Quando você estuda a base do funcionamento dos seres vivos, você tem DNA, RNA e proteínas. Quando você estuda a maneira como a codificação genética é feita, são sempre 3 nucleotídeos. Quando você estuda música, você estuda melodia, harmonia e ritmo. E quando você quer colocar um banquinho em pé, você precisa de 3 pezinhos. Vou fazer uma pergunta. A característica da natureza é 3 em 1. Essa é a característica que a natureza possui. Deixe-me fazer uma pergunta científica, intelectual, usando conhecimento científico e a tua capacidade de raciocinar. De todos os deuses propostos, qual deles você acha que seria o verdadeiro? Qual deles? Nós precisamos aprender a redescobrir a verdade. Eu gostaria de colocar algo para você pensar, e eu queria encerrar aqui.
que é algo bem importante. Certa vez, o Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos, ele estava sendo julgado. Pilatos fez uma pergunta muito interessante para o Senhor Jesus. A pergunta dele foi: o que é a verdade? A pergunta foi interessante, mas a pergunta estava errada. Tanto é que Jesus não a respondeu. Pode ler o texto, lá no Evangelho de João, no capítulo 18. Jesus não responde, porque ele já tinha respondido a pergunta antes. Como ele respondeu essa pergunta? Ele respondeu da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele orou dessa forma: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que verdade é essa que liberta? Que palavra é essa que liberta? Jesus coloca isso de uma forma muito bonita. João capítulo 14. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu quero dizer para vocês, meus queridos amigos, irmãos, que verdade não é um conceito, verdade não é uma evidência, verdade é uma pessoa. E para ficar bem claro, tudo que essa pessoa diz é verdadeiro, tudo que essa pessoa pensa é verdadeiro, tudo que essa pessoa faz é verdadeiro. E é possível conhecê-lo. Nós vivemos num mundo hoje que não acredita na verdade. Deixe-me fazer uma pergunta: se não formos nós para falar para eles a verdade, quem? E se não for agora, a pergunta é: quando? Deus está nos chamando para sermos livres de todo esse peso, de toda essa coisa maluca que está tentando roubar a nossa alegria de crer na verdade e aceitar a verdade, poder viver na verdade. Eu gostaria de desafiá-los a continuar nisso. A verdade tem nome, é uma pessoa, Jesus Cristo, diante de quem todas as pessoas, todos os seres um dia terão que se prostrar e confessar para a glória do Pai que Ele é o Senhor. Essa é uma das razões pelas quais eu gosto de fazer ciência, e gosto de estudar ciência, porque